Olá pessoal, aqui é o Elerson Cruz e você está no canal Meu Mundo Mais 60. E hoje é dia de podcast Mais 60. Nós sempre reunimos idosos contando histórias de superação, histórias de suas vidas, mas hoje será diferente. Nós contaremos através de uma entrevista com duas filhas de um pastor. O nome dele é Geraldo de Freitas. Ele foi o segundo pastor consagrado na Assembleia de Deus em Minas Gerais. Ele nasceu no dia 24 de setembro de 1913, na cidade de Carangola, Minas Gerais. Se casou com Dona Lídia Evangelista de Freitas e tiveram 9 filhos: Raquel, Isaac, Leia, Marta, Loide, Oséias, Geraldo Filho, Débora e Samuel. E para representá-lo, nós trouxemos duas filhas dele que irão contar sobre o seu grande legado, mesmo após 65 anos da sua morte. Estamos aqui com Raquel e também estamos aqui com Loide. Então vamos começar com algumas perguntas. Irmã Raquel, sim. Quem era Geraldo de Freitas como pai? Muito especial. Aquela palavra que está na Bíblia: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se esquecerá, se apartará dele. Era praticado por ele e por minha mãe também. Culto doméstico todos os dias. Igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias. Todos os dias. Raramente minha mãe não ia. Eu às vezes falava assim: não, é culto de mocidade, mas ia assim mesmo. Era oração do meio-dia, hein? Hoje as pessoas quase não vão no ciclo de oração uma vez por semana. Todos os dias. Meio-dia oração. Minha mãe estava na igreja e nos levava. E tinha uma coisa: chegasse na igreja, ficava sentado não, a meninada toda de joelho. Por isso eu fui batizada com o Espírito Santo aos 3 anos de idade. Olha Glória só. a Deus! Olha só. E qual lembrança que a senhora tem dele em casa? Como que era? Ele era bravo com vocês? Não, era severo, sabe? Severo, andou errado, ele corrigia. Eu não gosto muito de contar, mas vou contar, né? Porque aí é certa experiência. A gente não via dinheiro. Muita pobreza, né? Muita dificuldade. Certa vez meu irmão foi visitando, um auxiliar de trabalho, visitando a igreja, dormiu na minha casa e pendurou o paletó dele do lado de fora do quarto no prego. De manhã peguei uma notinha. Ele descobriu, falou com meu pai. Eu já tinha sido batizada nas águas aos 13 anos. Meu pai me deu uma surra, falou: você vai ficar 2 meses fora de comunhão. Eu, uau, não, pai, uau! Com muito custo ele deixou 1 mês. Que isso? E quando foi no dia da Santa Ceia, naquele tempo era assim. Sim. Qualquer erro que você cometeu, você ia à frente da igreja e pedir perdão. Primeiro entrava num cômodozinho que tinha ao lado, no púlpito não tem mais, né? Não precisa confessar. Os irmãos da véspera, do dia da Santa Ceia, antes, no começo, entrava naquele cômodo, os pastores vinham e cada um contava: eu fiz isso assim, assim, irmão. Eu quero perdão da igreja. Na hora, no dia da Santa Ceia. Depois que todos terminavam, aí ia lá pra frente, aquela fila de irmão que contou os pecados, os erros. O que os irmãos querem da igreja? O pastor perguntava, eles falavam: perdão. A igreja perdoava. Aí que eles iam para o lugar dele para tomar Santa Ceia. Misericórdia, então responde na frente de todo mundo. 1 mês sem Santa Ceia. Nossa. Por causa disso. E devolvi o negocinho do irmão. E a senhora nunca esqueceu, né, irmã Raquel? Não esqueço não. E agora, a senhora, irmã Loide, a senhora, a senhora era muito novinha, né? A senhora é mais nova e tudo. E o que a senhora lembra do seu pai em casa? Sem ser como pastor, a gente tá falando dele como pai. O que a senhora lembra? Uma coisa que eu lembro é do seguinte: quando a gente errava, meu papai não corrigia a gente na vista de todo mundo.
Primeiro ele levava lá no Era em quarto, casa, dentro de casa. fechava o quarto. Olha, não vai dar escândalo. Conversava com a gente e falava, olha, você vai apanhar por isso, por isso, por isso. E sem escândalo, quer dizer, a gente ficava em silêncio. Aí papai corrigia. A gente não gritava, caladinho. Ficava corrigido. Ninguém sabia, ninguém, sozinha a gente só. Seu pai, então, ele era muito sábio, né? Não fazia, assim, alarde, né? Pra todo mundo ver, né? Não. E a mãe de vocês era brava? Mamãe era mais brava. Sua mãe era mais brava? Olha só. Então, mas com seu pai vocês vivenciaram muitas coisas, né? Tanto do lado paternal, né? Fraternal, mesmo com o pouco tempo, né, que ele teve entre nós, vocês vivenciaram muitas coisas, algumas de ouvir falar e algumas de viver mesmo com ele, né? E indo para o lado pastoral, como vocês presenciaram muitas coisas, uma das coisas que eu queria que a senhora contasse, irmã Raquel, foi sobre a cobra. Deixa eu contar outra antes. Pode? Meu pai era pastor auxiliar de pastor Alfred Svensson. Do jeito que qualquer pessoa sai para o serviço de manhã e volta à noite, era ele. Com o pastor, eles eram tão unidos, meu pai não tinha condição de vestir a altura de acompanhá-lo. Então ele usava os ternos, o missionário. Eu acho que levava para um alfaiate, porque meu pai vestia o terno dele. É mesmo? E meu pai era magro, então devia ir para o alfaiate. Meu pai vestia os ternos do missionário, calçava o sapato do missionário e era como empregado. Até café ele tomava na casa do missionário, ficava o dia inteiro. Ia com a esposa do missionário fazer compra, que ele morava ali onde é o Templo Central hoje. E naquele mercado central, meu pai ia com ela fazer compra. Meu pai ia ao lado do pastor. Algumas vezes eu andei no carro também. Interessante que o carro não era brasileiro. Não pode ser. Sabe aqueles carros Ford, em cima parece que é quadrado e faz assim? Ah, sim. E na frente, aquele, como é que chama aquilo ali na frente, onde tem uns ferros assim? À frente do carro, esqueci o nome. Tinha um buraco redondo assim, o carro. E tinha uma manivela, essa ficava com esse dentro do carro. É um ferro assim, ó, assim, assim e assim. É redondo. O carro rodava, algumas vezes eu fui com eles no carro, com minha mãe, né? Aí o carro assim, lá ia, parava. Aí meu pai descia do carro com aquela manivela, enfiava no buraco e Nossa, rodava. Deus. Aí o carro começava, às vezes rodava 2, 3 vezes. Lá, uma das vezes, ele aí meu pai entrava no carro, o carro seguia. De vez em quando o carro fazia isso, sabe? E o meu pai ao lado dele. Gente, eu vi tanta coisa bonita acontecer, tanta coisa linda. Não posso ficar falando toda a vida não, né? Sim, mas fala da cobra então, que é uma experiência que marcou também. Tá, mas espera aí. Deus é muito maravilhoso, né? Da cobra já foi. Onde que a gente morava? Acho que em um desses bairros de Belo Horizonte, não vou lembrar que... Aconteceu? Não, gente, espera aí. Nós morávamos fora. Parece que foi em Coronel Fabriciano. Ia culto assim na casa que os irmãos, né? Não tinha, como hoje, tanto lugar bom, que dava um bom salário para trabalhar. Muitos eram empregados de fazendeiro. Então, na casa de uns irmãos, que meu pai, todo mês, tinha culto na casa desse irmão, que eu não lembro o nome, porque eram empregados, não tinha como ir para a igreja. Levava Santa Ceia para os irmãos. E eu ia com ele, fui com ele muitas vezes. Uma das vezes que eu não fui, meu pai pregou sobre aquela passagem que diz que
ensinar e seguirão os que crerem. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum, pegarão nas serpentes e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. O filho de um fazendeiro estava lá, um rapaz assistindo o culto. Era uma vez por mês, todo mês. Na próxima vez, eu acompanhei muito meu pai, que não vou entrar em detalhe, que não dá tempo. Da próxima vez, o rapaz chegou lá e falou com meu pai assim, com a caixinha de sapato: ô pastor, o senhor disse que pega a serpente, quero ver se o senhor pega mesmo. Destampou a caixa, uma cobra pulou da caixa para fora. Cobra brava, eu não me lembro o tipo dela, que era. Então, quando ela pulou, ele fez isso no pescoço dela, ó. Em nome de Jesus, apertou. Ousadia. Aliás, ele falou em nome de Jesus, foi de outra vez. E jogou para lá. E continuou a pregar. Estava pregando, continuou a pregar. Um dos irmãos pegou uma vara e fez assim, ó. Quando levantou a cobra, ela estava morta. Uma coleira seca, comeu a coleira. Secou no pescoço dela, ali onde ele apertou. Fez uma coleira. Então, irmãos, a palavra de Deus é verdade. Pegarão nas serpentes. A serpente não faz nenhum mal. Eu vi isso acontecer. Gente, e é uma coisa assim tão impressionante que a gente vê que... Não é normal. Nossa, a gente até arrepia, porque a gente vê a experiência com Deus tão marcante. Porque a gente vê quando a gente tem uma vida com Deus também, a gente presencia coisas que a gente nem imagina, né, mãe Raquel? Porque antigamente, naquela época, era muito mais difícil para pregar o evangelho do que hoje. Mas os desafios, a entidade, né? Sim. A entidade era outra. E os desafios eram maiores também, porque as pessoas quase não aceitavam, né, as igrejas evangélicas, então era tudo muito diferente de hoje. Era um tempo muito mais difícil, né? E presenciar isso, que a gente ouvindo, a gente já fica assim, extasiado. Não, foi só isso. Tem muitas outras coisas que a gente vai contar ainda. E também, agora com a irmã Luíde. Isso que eu estou te contando foi na cidade de Jadicó, Leão Fabriciano. Sim, na última cidade, né? De Corinto, teve outras coisas que aconteceram. Sim, a gente vai contar daqui a pouco, tá bom? Irmã Luíde, a gente estava falando também, outras experiências que seu pai teve, que a senhora já ouviu falar, presenciou, teve sobre a pinguela da ponte. Conta pra gente também. Olha, eu não fui nesse tempo, porque geralmente você foi, Raquel. Mas esse tempo eu era pequena, era. Era pequeno. Mas você ouviu falar? Ouviu. Sim. Teve um culto de esse fazendeiro que detestava cristão e não gostava do papai também não, e queria ver se acabava com o papai e os crentes. Tinha essa pinguela. Sim. Aí os irmãos todos passaram, foram pro culto numa casinha lá. Por cima de um córrego. Numa casa bem longe, tá bom. Reuniram. Quando terminou o culto, esse homem, antes do culto terminar, depois que ele passou, ele foi lá e quebrou a pinguela. Tirou ela. Tirou a pinguela. Caiu. Quebrou, né? Sim. Pinguela, tá bom. O que aconteceu? Os irmãos lá. O que Deus fez? Mandou uma tempestade. Uma tempestade, os irmãos lá. E o homem com certeza ficou observando. Quando terminou o culto, o que acontece? Deus jogou duas árvores frondosas enormes por cima do córrego. Eu passei nela, nessa pinguela. O papai veio, escreveu, todo mundo passou em cima da ponte. Deus deu as mãos. Papai carregava as crianças para a irmã e dava a mão às irmãs. Uai, duas árvores soltas assim, ó. E vocês passaram? Passaram todo mundo. Aconteceu coisa. Gente, a gente vê como que vale a pena, né? Servir a Deus. É uma coisa tão linda a gente ver isso, que a gente vê uma vida com intimidade com Deus, né? Porque Deus faz muito mais do que a gente pensa mesmo, Luíde. Olha, antigamente, eu lembro do tempo do papai, os cultos eram a semana inteira e não tinha criança separada, não. Era todo mundo ali. Todos orando o
tempo que era para oração, a pregação que Deus dava, todos ouviam. Era crentes batizados com o Espírito Santo, crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro quando nós morávamos em Raposos, antes de ir para Coronel Fabriciano, aquela bancada de crianças, eu estava ali no meio, todas aquelas crianças foram batizadas com o Espírito Santo e eu no meio. Era todo mundo orando. Agora hoje já é diferente, separa a criança para lá. É um tempo que a gente vê que, igual eu tô te falando, a irmã Raquel também falou, é um tempo de santidade muito grande, é um tempo, tipo assim, mais difícil, mas as pessoas serviam a Deus de verdade mesmo, sabe? Não se importavam com as dificuldades, igual a gente tava falando aqui, igual nessa história da pinguela mesmo, era tudo a pé. Né? Ninguém tinha carro igual hoje, tudo, né, irmã Raquel? Uma dificuldade muito maior do que hoje. Hoje é muito mais fácil e a gente muitas vezes nem valoriza. Né? Era culto de oração direto, todo mundo orando de jovens, criança. Que cheio, né? E eu batizado, não dá pra poder todas as crianças batizadas. Hoje tem separação, então. É complicado, né? E igual a gente estava falando, irmã Raquel, também, lá em Corinto aconteceram muitas coisas. E tinha um fazendeiro que não gostava do seu pai, né? Mas nesse lugar tem uma história da ponte, velho. Mas então, ele sempre tentou prejudicar seu pai? Foi ele que jogou a ponte dentro da água. Ele já fez mais coisas com seu pai também, com a vaca, não foi? O que mais que ele já fez com seu pai? Não, a gente passava, ele já sabia o horário. Então ele tomou emprestado animais dos vizinhos, prendeu lá não sei o que dele, lá no terreno. E ele sabia o horário que a gente ia passar, né? Então, na hora da gente passar, ele soltou os gados, tudo bravo, boi zebu, soltou os gados. A estrada, assim, saindo da casa dele, a gente passava, era assim. Só que quando os gados, os bois chegaram perto de nós, eles abaixaram a cara no chão e com os pés furando buraco e com isso aqui. E nós passamos. Não saí da direção da casa dele. Que Deus protege, né, gente? Não, irmão, foi coisa demais ali. Deus protege quem é dele. Deus protege. Se a gente é fiel a ele é fiel a nós mesmos, sabe? A gente vê a proteção de Deus na sua vida, na vida da sua família, desde o início, né? Meu filho, como é? Não toca não que você pegou fogo. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele. Né? E também teve a história da onça, não teve? A onça não fez nada. Terminava o curso, era normal. Quando eu abri a porta, a onça levantou, eu mesmo vi. Eu era criancinha. Levantou e saiu, foi embora. Deitava na porta, do lado de fora. O pessoal orando lá dentro. Curso de oração. Gente. Aqui, outra coisa. Certa vez papai ia atravessar, justamente onde a gente passava, irmão, tinha uma fonte de água, um poço, assim, era onde o gado bebia água. E meu pai, quando meu pai atravessa debaixo da cerca que entra, lá veio a vaca. Meu pai abaixou, pegou uma pedra, em nome de Jesus, foi na testa dele. Ele caiu no chão, soprando e cavando, e meu pai passou. Gente do céu, é muita história. Só você vendo. A gente ouvindo, a gente já se sente impactado, imagina presenciar isso assim, de verdade, sabe? Que é uma emoção tão grande, né? Meu Deus. Foi muita coisa que aconteceu. E lá em Corinto também, né, irmã Luíde? Esse mesmo fazendeiro, né, que fez tudo, ele tentou matar seu pai também. Quantas vezes ele escondia? Ele fazia o que nisso? Ele escondia que as moitas, o camisinho ia passar pro peguete, esperando meu pai passar para ir, voltava, ou a gente, né, indo para os cultos, voltava. E ele, quando ele despertava, já estava em casa. Ele foi mal esse homem. Mas ele tentou matar seu pai, não tentou já? Pois é, mãe. Mas com o que ele tentou matar seu pai? Ele escondia para matar ele. Escondia. Agora entendi. No caminho que o pai ia passar. No lugar de muito mato. Então, irmão, foi coisa. É muita história, né? Não, é muita aqui, história. Agora também, irmã Luíde, a senhora me falou que é uma coisa que a gente sente até impactado sobre a levitação. A senhora chegou a ver seu pai ser levitado. Conta isso. No último lugar que nós moramos. Isso. Eu lembro que na semana do papai falecer, a última pregação que ele fez, mas ele pregava tão cheio de poder de Deus, toda a vida ele foi cheio de poder de Deus. Mas a última pregação, quando ele pregava, eu vi fora, em cima do alto.
Oh, glória a Deus, aleluia. A senhora via ele. Fala Aleluia. da boca de cima. No ar, assim, meu filho, eu tinha medo dele ser arrebatado. Ô, gente. Você olhava pra ele, parecia ele não estava em cima de nada, gente. No ar. Claro que era visão. Só da pessoa saudar papai, como que era? Hein? Só da pessoa quando saudava papai, como que era? Deus mostrava o erro que a pessoa estava praticando. Seu pai teve uma vida com Deus de verdade, né? Mano do céu, demais. É muita história, né, gente? A gente vê como uma pessoa tem vida com Deus, igual a senhora falou na semana, né? Seu pai falecer, a senhora tinha 8 aninhos só. Mas a gente vê como que Deus já estava assim, até preparando você, sem saber. E também a gente vê como que a comunhão com Deus que seu pai tinha de verdade. Não era qualquer crente, né? É uma pessoa que tinha uma vida com Deus de verdade em todo momento, né? Deus livrou ele de muitas coisas, não só ele, mas a família também, né? Um homem amável, uma educação. E seu pai ganhou muitas almas, né, para Jesus. Oh. Nesse tempo, né? Ganhou muitas almas. Muita gente do passado, né, que talvez nem é vivo mais também, muita gente já faleceu, é resultado, né, do trabalho mesmo, né, do seu pai e tudo, né? Que foi muitas almas mesmo, muitos sermões, né? Muitas mensagens, muitas curas, né? Deixa eu contar que tem mais. Viu? Pode contar uma aí pra gente agora? Pode contar. Ainda aconteceu lá em Corinto, onde eu já contei em casa do fazendeiro, etc. Nós tínhamos um salão, a igreja tinha um salão, né? O pai alugou um salão para os cultos. E tinha oração, todos os dias, ao meio-dia. Minha mãe era dirigente da oração, todos os dias. E do lado de fora, os meninos, os vizinhos, aproveitavam que os pais, todo mundo contra, né? Corria para lá e para cá para perturbar, para lá e para cá. E um maiorzinho, um adolescente, teve uma ideia e foi à casa dele, buscou uma bombinha. Rapaz claro, assim, igual você. Buscou a bombinha, um adolescente, não era um homem jovem. Acendeu e jogou pela janela, as irmãs lá dentro orando. A bombinha fez assim, ó, meu irmão, nos cantos, voltou na mesma janela, foi no rosto dele, explodiu no rosto dele. Ele ficou, era um menino claro, ficou com o rosto preto. Aí a gente vê, é que a gente falou agora, né? Ai daquele que toca no ungido de Deus. E quando a Bíblia fala ai, é ai mesmo, né? Porque ai é uma, eu falo que esse ai da Bíblia eu acho que é a dor mais profunda da alma, mais pesada, porque a gente quando sente dor a gente fala ai, mas quando a Bíblia fala, eu falo que é uma dor que deve cortar, que a gente não deve ter nem noção. Porque ai daquele que toca no ungido de Deus. E Jesus, o né? que ele falou? Tudo quanto fizeres a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Pois é. Está na Bíblia. Então, se toca no ungido de Deus, está tocando em Deus, né? E agora, irmã Loide? Deixa eu falar com a Raquel uma coisa aqui. E quando o papai passava o meu homem da capa preta, da pasta preta... Pode contar aí, irmã Loide. Conta pra gente. Eu vou falar. Conta aí pra Eu gente. tenho outras coisas que não vai nem dar tempo de falar Isso. tudo. Pode contar. Não, ela mesmo que contava pra gente que a gente não era menor. Quando o papai passava lá, veio o homem da pasta preta. Os demônios até saíam. O que saía? Desculpa. Da pessoa que estava endemoniada. Ah, sim. Pois é. É um negócio. Tá vendo? Quando a gente... Nossa, gente, é lindo demais. Muita coisa. Sim, aqui. Ele Então... tinha apelido de homem da pasta preta. Aí quando ele passava, os demônios saíam. Saía. Uma vez ele foi numa casa de uma crente endemoniada. Aí o papai chegou lá, só falou para ela assim, olha, você vai lá na sua... Você vai lá na sua mala, lá no fundo, pega aquilo que está lá, sacrificado a ídolo, tira de lá. O demônio estava lá porque ela guardava coisas sacrificadas a ídolos, lá no fundo. Uma irmã, mas é crente. Essa Sim. era uma crente. Ela era crente. Dizia que era crente e guardava Sim, aí, coisa lá. olha só. E então o seu pai passava, o demônio saía. Olha só, porque o demônio, ele sabe com quem meu filho. ele mexe, né? Eles gritavam, e veio o homem da pasta preta, e veio o homem da... Gente do céu.
Olha só. E também, mano, como vocês já passaram muitas coisas com ele, com certeza vocês já presenciaram muitas curas. Não. Também, né? Curas. Tem alguma história que a senhora lembra, que te marcou, que a senhora ouviu ou presenciou sobre uma cura? Quando seu pai estava orando, alguma coisa assim? Eu vou passar essa para a Raquel. Tá. Conta aí então, Raquel. Raquel. Mamãe mesmo teve febre tifo. Foi curada. É mesmo? Teve febre tifo. Mamãe teve mais coisa também. Não, meu filho, a cabeça da gente vai ficando velho e a gente não comenta porque não tem oportunidade, né? Mas muita coisa aconteceu, muita coisa. Certa vez nós estávamos no circo da oração. Era minha mãe que dirigia, em Caratinga. E tinha uma mulher do lado. A dona da casa era uma irmã nossa, estava tendo oração. A irmã dela era macumbeira. A irmã dela. E é endemoniada mesmo. Então ela chegou lá dentro do templo, onde a gente estava reunido. Ela queria subir na mesa com um caderninho todo rabiscado, que ela queria falar alguma coisa. Então alguém falou assim: vou chamar o irmão Geraldo Freitas. Não chama aquele homem, não chama aquele, já estou saindo. Pois é. Então, uma vida de santidade, meu filho. É totalmente diferente, né, mãe Raquel? Muito diferente. A gente vê que, igual, servir a Deus vale a pena, né, gente? Vale a pena. É difícil, igual, não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai sofrer um dia, a gente não vai chorar, mas com Deus é tudo diferente. Quando você vive para Deus de verdade, e você tem uma vida com Deus, é muito diferente, uma vida de santidade mesmo. Claro, a gente peca, a gente erra, mas com Deus a gente tem sempre uma segunda chance. Com Deus a gente consegue, sabe, vencer na vida também, né, mãe Raquel? É Ele que nos usa, né? Sim. Então tudo dá certo. Sim, uma história que eu acho interessante, que a gente estava contando, que eu queria que a irmã Luiz falasse, foi sobre o lenço do que seu pai pediu para a mulher e tudo. Conta a história do lenço. Sobre? O lenço, a história do lenço. Sobre Pode contar. Não Isso, pediu. do menino. Não é nem pediu, não. O pai do menino foi em Coronel Feliciano, último lugar que nós moramos. Sim. Meu pai estava pronto para viajar, e ele viajava visitando, né, os irmãos que moravam longe. Ele já de terno, gravata, passa na mão. Quando chegou um irmão dos arredores ali, da roça, falou: ô irmão Geraldo, eu queria que o senhor fosse lá em casa, porque meu filho está morto, pelo jeito que eu deixei ele lá, já está morto. Meu pai falou: ô meu irmão, eu não posso ir lá agora, eu já estou saindo para viajar, com a passagem no bolso, meu pai. Aí uma coisa que papai tinha sempre, era assim com a mamãe, falou com ela assim, com o irmão, assim: nós vamos fazer uma oração. Tirou um lenço do bolso, mas falou comigo: você chama sua mãe. Aí nós oramos, meu pai falou: nós vamos fazer oração, o senhor vai levar esse lenço e colocar em cima do seu filho. Ele andava com o lenço ungido, irmão, ele põe no bolso, para um momento desse. Aí chamei mamãe, nós oramos, ele levou o lenço. Depois nós soubemos do resultado. O menino tinha morrido dele, só que ressuscitou. Olha só, gente. Irmão do céu, meu pai dava temor a gente firmar os olhos nele. Dava temor, só de olhar. Que coisa linda, né? Era demais. E a gente, uma coisa bom pra gente falar para as pessoas também: Deus não mudou, gente. Deus não mudou. Deus pode fazer ainda hoje muito mais, né, do que fez através da vida de vocês. Deus não mudou mesmo, sabe? A gente que muda, né? A gente que vai mudando. Se creres, verás a glória de Deus. Nós podemos fazer obras maiores ainda, né? A Bíblia mesmo disse isso. E mas aqui, meu filho, a igreja mudou muito, é por isso que muitas agora coisas não acontecem. Olha aqui, quando eu me casei, a gente não ia nem preparar em salão, não, era em casa. Sim, mas a gente falou que agora, irmã Raquel, Deus não mudou, as pessoas que mudaram, né? Aí a gente tava falando, igual as pessoas podem ter reparado, né, em várias cidades, igual eu até anotei aqui, que eu vou ler,
vocês mudaram para várias cidades, né? Que seu pai era um pastor itinerante, então ele foi pastor aqui em BH, Vespasiano, Nova Lima, Barão de Cocais, Bom Despacho, Corinto, Porto Novo do Cunha, que é ali Paraíba hoje, Sete Lagoas, Caratinga, Raposos e Coronel Fabriciano. Então é muita cidade, né? Em pouco tempo, assim, de ministério, teve 23 anos de ministério, mudou muito. Como vocês reagiam com essas mudanças, Manoide? Para vocês que eram tão assim, crianças ainda, tudo, como que era mudar tanto de cidade assim? Muita falta. Como que era? Meu irmão. Bom, aonde o papai ia, nós íamos atrás, todo mundo, né, Raquel? Eu sei que... Eu me lembro uma vez que ele mudou para Sete Lagoas, numa casa, e o rio era logo assim, nossa casa estava assim, aquele barranco assim, e o rio passava assim. Meu Deus. Eu me lembro, a Raquel conta que ela não lembra, parece, a Marta que não, mas eu me lembro quando eu caí dentro desse Eu lembro, ué. Você caiu nesse... Claro que lembro. Conta aí, conta aí. Eu caí dentro do rio. Aham. E aí? Eu sei que depois, Tinha ninguém perto pra ver, não? Foi Deus que te tirou do rio. eu sei que me tiraram do rio. Acho que meu pai mesmo me tirou do rio. E era aquele barranco. Vai, o nosso terreno terminava assim, ó, no barranco do rio. Nossa. E dessa cidade, irmã Raquel, que vocês mudaram, agora a senhora é a mais velha, né, de todos os filhos, a senhora lembra mais detalhes ainda? De todas essas cidades que vocês mudaram, qual que a senhora mais, assim, marcou mais a sua vida, a senhora acha? Ih, irmão, foram várias. Não, mas- Não sei nem que na ocasião, muitas eu era criança, né? Sim, mas tem alguma que especial que a senhora lembra com carinho, assim, e tem saudade? Ah, tem, com certeza. Qual? Com certeza. Qual cidade que a senhora lembra com carinho, assim? Aí, Sete Lagoas, Coronel Fabriciano, Caratinga. Gente, os outros eu era bem menor, mas eu participei também. Sim. Porém, nesses outros aí que eu estou dizendo, eu tive participação direta. É que a senhora era mais velha. Crianças, cantava em coral. Sim. E teve ocasião. Não, e sempre onde nós estivéssemos, época de Natal, eu que preparava as crianças para Natal, né? Dirigia classe de escola dominical. Então cada uma de vocês fazia alguma coisa na igreja também, né? Trabalhava. Nessa ocasião, os meus irmãos eram tudo mais novos. Mas, igual a senhora que era mais velha já fazia alguma coisa na igreja. E sempre, mesmo em Belo Horizonte, eu regi coral muito tempo, Sim. escola dominical. Porque eu sou do início da igreja, irmão. Sim. Deixa eu te falar, quando eu era criança, eu já conheci missionário Alvo de Zenso, falei, né? Uhum. Mas conheci muitos outros, você quer ver quanto nome que eu lembro? Pastor, eu até estava com, era para ter trazido, pra você ver, um histórico escrito com o nome de vários pastores. Munabigre, você não chegou a conhecer? Hein? Munabigre? Visitando Belo Horizonte. Com Navigre, Daniel Berg, Olha, sou os fundadores da Assembleia de Deus. Nelson, Gustavo Berger, Lourenço Olson, mas são muitos. Então a senhora conheceu os fundadores da Assembleia de Deus do Brasil. Que legal. Bernardo Johnson, né? Bernardo Johnson, mas Bernardo Johnson foi bem mais depois. Emílio Conde. Eurico Berger, Emílio Conde era nosso, brasileiro. Esses que eu estou falando eram todos Sim, estrangeiros. Algo de foi nosso, que me batizou Sim. nas águas. Então, é muitos. Niles Kastinberg. Nossa, Eu então... falei Daniel Berg? Falou. Então, mas aqui, o interessante que a gente pode falar, né, concluindo também algumas coisas, é igual o seu pai chegou a falecer com 45 anos apenas, no ano de 1958, né? Há 65 anos atrás, praticamente, vai fazer no final desse ano. Mesmo seu pai tendo vivido há pouco, 45 anos, ele deixou um legado enorme, porque seu pai viveu 22 anos no ministério, mas a história do seu pai é enorme, né? Muitas outras experiências que a gente não contou aqui. E eu estava lendo na internet sobre a história do seu pai, eu vi que seu pai sentia que ele ia falecer na semana, que ele olhava para o céu, falava com Deus. Com minha Como mãe, que é? dizia legal. Ele falou com sua mãe? Falou com minha mãe. Eu me lembro que em Coronel Fabriciano, eu cheguei na cozinha, mamãe estava chorando,
Eu fiquei assim, meio assustada, porque era muito raro ver mamãe chorar. Uhum. Aí mamãe virou pro meu pai e falou assim, ó Geraldo, quer dizer que você vai ficar sepultado aqui? Ele falou, vou Lídia, eu vou ficar sepultado aqui. Lá ele morreu e foi sepultado, em Coronel Fabriciano. E ele faleceu de quê na época? Meu filho, ele sofria, que quando o pai dele era vivo, ele era cultivador de arroz. Ah, E era meu pai que cuidava do arroz. E o arroz, ele é semeado no brejo, terreno misturado de água e terra. Ali você tem que entrar para capinar, para colher. E era meu pai que fazia isso tudo. Então atacou o fígado. Ele sofria muito de fígado por causa disso. Então essa vez ele já estava bem abatido, bem mal, né? E Deus revelou a ele que ia levá-lo. Aí ele falou com minha mãe, vou ficar sepultado aqui. e foi assim mesmo. E o carro que levou, interessante, que em Coronel Fabriciano não tinha um cemitério direito. A igreja lá, vamos dizer que seja como esse móvel, essa posição. Do lado de lá tem só uma rua, que a beirada da rua já é do rio, bem pertinho. E o cemitério de Coronel Fabriciano saía a minha casa era nos fundos, e o templo na frente. Você atravessava a rua do lado da igreja, do outro lado já era o cemitério. O rio lavava o fundo do cemitério. De vez em quando descia coisa ali, pedaço de caixão, não sei o que, não sei o que. Então Deus não deixou meu pai ser sepultado ali. É mesmo? Nos dias que ele adoeceu, tinha um casal de irmãos lá que era o marido e a mulher eram enfermeiros do hospital de Acesita. Aí conseguiram chamar o diretor, visitou meu pai, consultou. Então quando meu pai faleceu, ele foi sepultado lá. E todo mundo era levado como é que chama aquele no braço assim? Ah, sim, eu sei como é. Tipo um cortejo, no caso. Igual fala na Bíblia, de levar as pessoas. Sim, eu sei como a senhora fala. Só que meu pai, por ele ter consultado com o diretor do hospital, foi o carro funerário buscá-lo. E olha aqui, vizinho testificou que viu coluna de fogo em cima do carro. Oh, glória a Deus, sim. O carro que levou ele para... Gente, que coisa mais linda. A Acesita. Foi sepultado lá. Então, via coluna de fogo em volta. Olha só. E até depois de morto, né? Depois ele testificou. O céu coisa mais linda. Nós tivemos um culto ao ar livre antes, não lembro a época antes, bem antes dele falecer, num lugar, antes de chegar em Coronel Fabriciano, eu esqueci o nome. Raposos? Onde, não, é onde o cemitério, lá em cima do morro. Eu esqueci o nome do cemitério. Tá. Aliás, não quero falar do cemitério, não. É o templo da nossa igreja, estou trocando. O templo da nossa igreja é um morro muito alto, lá em cima, e ele foi construído, igualzinho uma Arca de Noé. Você passa cá embaixo na rua, você vê a Arca de Noé lá em cima. É mesmo? E nós tivemos um culto embaixo, onde passa a estrada de ônibus, estrada de carro, pouco antes do meu pai falecer. Então, na hora daquele culto, armou uma chuva, uma nuvem negra em cima, assim, por cima de nós, sabe? Uma irmã até saiu correndo. Aí meu pai, que estava dirigindo o culto, virou para os irmãos e falou: irmão, não corre não, que isso aí vai molhar. Meu filho, onde nós estávamos não caiu um pingo d'água. Eu participei. Você vê da água cair lá, ó, em volta de nós. Ninguém molhou. Deus protegeu, né? Menino, era coisa igual você vê na Bíblia, os milagres acontecendo. É coisa mais linda. Que coisa mais linda. Como que você não segue esse Deus? Como que você não chora por Ele? Como que você não ama aqueles, chora por aqueles que estão vacilando? Que não tiveram experiência com o Senhor. Nós temos certeza que a qualquer hora nós vamos ouvir, ó, trombeta de Deus soando, e ó, os salvos serão arrebatados. Convence de Jesus, viu? De verdade. Porque o que está na Bíblia vai acontecer.
E a senhora, irmã Raquel, agora a senhora já era mais velha, né? A senhora já tinha uns 22 anos, né? 21, quando seu pai faleceu. Como a senhora reagiu com a morte do seu pai? Ai, irmão, nem imagina. Foi muito difícil para mim. Muito, porque eu era companheira dele. E a senhora tinha mais entendimento, né? Hein? A senhora já tinha mais entendimento também, que a senhora era mais velha, né? O Senhor me deu muita oportunidade, sabe, de estar com ele. Nos cultos nas praças, ele pregava, depois passava a palavra para mim. Eu cantava um hino, eu lia também a palavra e falava, convidava as pessoas a aceitar Jesus. Sim. E sua mãe, como ela reagiu com isso também? Porque sua mãe era tão nova, né? Tinha menino pequeno também, né? Ela não tinha Samuel era muito novinho, né? E como sua mãe reagiu à morte dele? Mãe, o temor do Senhor, né? Guardou o amor de Deus, né? Não saiu do coração dela, ela nunca mais olhou para outra pessoa. Nunca mais sua mãe casou, né? Não. Nunca... E sua mãe tinha uns 30 e poucos anos, né? 38, se não me engano. Não lembro. Eu acho que é 38 anos, pelo que eu li. E sua mãe, ela se veio com 9 filhos. O mais novo era bebezinho ainda de colo, né? E tudo. E conseguiu vencer também, né? E a igreja, como que reagiu? Porque seu pai era muito conhecido, foi a última igreja que ele pastoreou, até hoje, né, a gente está falando, é lembrado, em Coronel Fabriciano. E como que a igreja reagiu com isso, né? Ai, meu filho, nós passamos muito aperto, porque as coisas da gente eram muito simples, né? O salário naquela época muito baixo. Mas Jesus nos trouxe, né? Eu lembro que a mamãe tinha um guarda-roupa, guarda-roupa grande, esse de casal, e nós enchemos o guarda-roupa de coisa e trancamos, ficamos tranquilos. Quando como é que eu digo, os móveis, tem um outro termo que eu não estou achando, chegaram atrasados, o trem teve parado, não sei porquê, chegaram atrasados. Quando os moços tiraram do caminhão, parece que é do caminhão que eles levaram os móveis para dentro do nosso lote, quando foram pôr no guarda-roupa assim, ele fez assim. Nossa! Mas nós nunca, meu filho, nunca desistimos, continuamos na mesma caminhada com Jesus, sabe? Isso. E agora a última pergunta, irmã Raquel, que eu acho interessante perguntar para vocês duas, tá bom? Aí a irmã Raquel responde, depois a irmã Noide. Diante dessas várias experiências que a senhora teve com seu pai e tudo, o que a senhora mais aprendeu com ele? É até difícil de falar, porque tudo eu aprendi dele. Ele era um exemplo e uma pessoa que a gente tinha que vigiar, né? Tinha que vigiar no que fazia, no que falava. Era Deus nele falando com a gente. Sim, não era ele, né? O temor era muito grande. Sim. Não era ele. Era Deus falando com ele. Deus falando com ele. Sim. Então a gente andava muito na linha, né? No Evangelho. Sim. Aprendemos assim. Para mim casar, meu filho, foi uma dificuldade. Nunca tinha namorado ninguém. Só Jesus. Quando a senhora casou, ele já tinha falecido já, né? Já tinha falecido. Já tinha falecido. Já, ele ouviu meu casamento. Sim. Mas... Então ele chegou a conhecer nenhum neto, nem nada, então... Hein? Ele não chegou a conhecer nem neto, não, né? Não, viu ninguém. Olha só. E a senhora, irmã Luiz, o que a senhora mais aprendeu através das experiências com seu pai, das histórias do seu pai que a senhora, né, ouviu? O que a senhora mais aprendeu com ele? Que a senhora vai levar para a sua vida toda? Não, eu vou falar sobre isso aqui. Aquilo que eu guardo. E sempre vezes eu falo com alguém, gente, aquilo que eu falei aqui, igual quando o papai faleceu, eu chorei, quando o pai faleceu, eu chorei, a Lloyd faleceu, eu chorei, a Débora, minha irmã, eu fui lá, eu chorei. Sempre Deus me trouxe isso, eu vejo a experiência, a gente sabe que o nosso lugar é no céu. Eu sempre falo assim, gente, quem conseguiu atravessar o Jordão, está livre. Conseguiu atravessar, sempre fala assim, conseguiu atravessar, nós ainda vamos atravessar. Sim. Eles conseguiram. A gente está no caminho, né? E nós sabemos que a verdadeira vida começa depois que partiu. É verdade. A verdadeira vida é aquela lá, é a vida eterna. É verdade. Porque aqui não é aqui, sabe que você vai partir. A conclusão dessa aqui, né? A verdadeira vida lá, então a gente está esperando do Senhor. Sim, aqui tudo passa, né? Então, a mesma parte, eu fui do
ó, tá livre de tudo, conseguiu atravessar o Jordão. Sim, e a gente estava falando também que Coronel Fabriciano até hoje seu pai é lembrado, né? Mesmo 65 anos praticamente da morte dele, até hoje é lembrado, tem rua com o nome dele, né? Ele é homenageado até hoje, né? Isso, coisas que a gente às vezes não sabe, às vezes pessoas de fora, outras vêm e contam coisas que eu não sabia. Sim, e a gente vê que é interessante, né? Igual o legado que a gente pode deixar, né? Porque a gente luta todo dia para ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa melhor, com Deus também como pessoa também. Não somente o lado espiritual, mas o que a gente pode deixar De mais importante. A gente vê isso através da história do seu pai, o legado que seu pai deixou, tanto como pessoa e o lado espiritual também, né? Porque muitas experiências com Deus, uma vida com Deus de verdade, e também a gente pode aprender com a história do seu pai que a gente pode sim fazer muitas coisas no nome de Deus. A gente pode. A gente pode ser usado por Deus, que a gente não é nada. Nós não somos nada. É Deus, se a gente se dedicar a Deus de verdade, a gente pode fazer tudo. Ó, gente, eu quero agradecer a cada uma de vocês duas, viu, irmã Raquel? Irmã Noide, quero agradecer vocês por terem vindo aqui. Foi um prazer. Né? Eu tô muito feliz. Cumpri o desejo que eu tinha de contar experiências para o povo. E muitas outras, mas... Então, muito obrigado por ter compartilhado um pouco com a gente aqui. Que vocês duas são muito especiais para mim, viu? Eu agradeço. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Com toda a sorte de bens, não só vocês, mas também toda a família, filhos, né, netos. Obrigada. E que Deus possa abençoar vocês com toda a sorte de bênçãos. Amém. E que nós possamos deixar legados assim, né? Assim como o pai de vocês deixou. E assim como Deus usou o pastor Geraldo de Freitas, pode usar você também. Nós não somos melhor do que ele não é melhor do que nós. Nós todos podemos fazer muito mais do que a gente pensa. Não se limite somente ao momento presente. Voe além. O céu é o nosso limite. Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, dê um like, compartilhe para seus amigos e que muitas pessoas possam ser alcançadas através desse vídeo tão especial. Muito obrigado por tudo, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau, gente. Amém.